Oi pessoal, mais um vídeo falando sobre equações do segundo grau, né, que embora seja um assunto que é visto no ensino fundamental, mas que é um assunto de extrema importância, né, especialmente para quem está no ensino médio ou até mesmo em níveis mais avançados. Enquanto você estuda matemática, volta e meia você acaba encontrando, se deparando com uma equação do segundo grau. Daí a importância de você sempre estar atento, sempre estar ligado a temas como esse. Nesse vídeo eu vou falar especificamente de duas fórmulas que são bem conhecidas também, que são muito úteis em determinado problema, em determinados problemas, que é a fórmula que fornece a soma e o produto das raízes de uma equação, sem que você precise resolver. Até mesmo você pode encontrar raízes cujo delta seja negativo e aí você não sabe encontrar as raízes reais. Mas ainda assim o problema exige que você conheça a soma e o produto dessas raízes, que pela fórmula de Bhaskara nem sempre você consegue, né? Se o delta for negativo, você não consegue achar as raízes reais, tá? A menos que você conheça coisas como números complexos e aí sim você consegue determinar essas raízes. Então, como eu disse, o tema desse vídeo é a soma e o produto, né? A fórmula da soma e do produto das raízes de uma equação do segundo grau. Então vamos lá, vou deduzir essas fórmulas. Lembrando que a equação do segundo grau ela tem esse formato, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com essa restrição, né, o a tem que ser diferente de zero, e aqui está a famosa fórmula de Bhaskara, né, para quem me acompanha aí no canal, tem vídeos em que eu deduzo essa fórmula, que eu mostro o porquê disso daqui. Mas nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre a soma e o produto, então eu vou partir do princípio que a gente já conhece essa fórmula. Tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou determinar uma fórmula para a soma dessas raízes. A soma, obviamente, é o x' mais o x duas linhas. A gente representa as raízes dessa forma, né? X' e x duas linhas. O x' nada mais é do que essa própria expressão apenas com esse mais, sem o menos. Ou seja, o x' é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x duas linhas é algo semelhante, agora no lugar desse mais é o menos, ou seja, o x duas linhas é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Eu vou representar, para não ter que estar escrevendo x' mais x duas linhas o tempo todo, eu vou chamar isso daqui de S, tá, gente? Então, S é a soma das raízes. Então, dessa forma, a soma das raízes, que eu repito, chamando de S, é menos b mais raiz de delta sobre 2a mais menos b menos raiz de delta sobre 2a. A única coisa que eu fiz foi eliminar os parênteses para ficar mais claro para todo mundo. Então, S é igual. Observe que eu tenho uma soma de frações que tem o mesmo denominador. Então, eu posso repetir esse denominador 2a e juntar tudo aqui em cima, ou seja, menos b mais raiz de delta. Bom, como mais por menos é menos, vai prevalecer os sinais que estão aqui em cima. Então, menos b menos raiz de delta. Portanto, a soma das raízes é igual. Note que aqui eu tenho mais raiz de delta menos raiz de delta que vão acabar se cancelando. Ou seja, menos b, que dá menos 2b sobre 2a. Eu posso simplificar, né, o 2, posso cancelar inclusive, e aí sobra menos b sobre a. Então, dessa forma, eu tenho uma fórmula para a soma das raízes de uma equação do segundo grau. Então, a fórmula da soma é menos b sobre a. Perfeito? Então, dada uma equação do segundo grau, se você quiser apenas a soma das raízes, não precisa sequer calculá-las. Basta determinar usando essa fórmula, menos b sobre a. Tá bom? Agora vamos para o produto. Né? Qual o produto das raízes? Eu vou chamar de π. Tá? Portanto, produto P é x' vezes x duas linhas. Portanto, P é igual da mesma forma. Né? O x' é essa expressão, o x duas linhas é essa daqui. Então, eu tenho menos b mais raiz de delta sobre 2a, que multiplica menos b
menos raiz de delta sobre 2A. E agora eu tenho um produto, né? Um produto de frações. Portanto, P. Observe, gente, note que aqui você está multiplicando frações, então é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então aqui em cima eu vou ficar com menos b mais raiz de delta, que multiplica menos b menos raiz de delta sobre 2a vezes 2a. Note que aqui no numerador eu tenho o produto de uma soma por uma diferença, tá? E aí tem uma regra bem conhecida de produtos notáveis, né? Que diz que o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui embaixo, 2a vezes 2a é 4a ao quadrado. Dessa forma, nós temos que o produto das raízes é, bom, menos b ao quadrado, né? Base negativa expoente para ficar positivo, é o próprio b ao quadrado. E aqui o quadrado acaba cancelando a raiz, então fica menos o delta sobre 4a ao quadrado. Portanto, o produto é igual a b ao quadrado menos o delta, que por definição é isso, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Logo, o produto é igual a b ao quadrado. Esse menos vale para tudo que vem dentro dos parênteses, né? Então, fica menos b ao quadrado, menos por menos mais, 4ac sobre 4a ao quadrado. B ao quadrado menos b ao quadrado dá zero. Eu vou continuar aqui em cima. Nós temos que o produto é 4ac sobre 4a ao quadrado. Agora perceba que o a ao quadrado é como se fosse a vezes a, não é verdade? Então você pode cancelar o 4, pode cancelar o a também. Portanto, o produto é c sobre a, tá? E aí, como prometido, nós chegamos numa fórmula para a soma, que é menos b sobre a, e uma fórmula para o produto, que é c sobre a. Então, dada a equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, se você quiser apenas a soma e o produto das raízes, sem precisar determinar as raízes, basta se utilizar dessas duas fórmulas que estão destacadas, tá? Soma das raízes menos b sobre a, e produto das raízes, c sobre a, tá? Dessa forma, a gente pode, inclusive, chegar em um outro formato para a equação do segundo grau, partindo desse. Observe, nós temos ali que a equação do segundo grau tem o formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa equação toda por a. Eu posso fazer isso porque eu tenho garantia que o a é diferente de zero. Aí veja o que vai acontecer. Ax ao quadrado dividido por a, eu estou dividindo tudo por a, tá? É por isso que eu não altero. Então veja o que acontece. Aqui o a acaba se cancelando, fica só x ao quadrado. Aqui eu vou fazer uma permuta. Ó. No lugar desse mais eu vou colocar 2 menos, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Por que não altera? Porque menos por menos é mais, b sobre ax mais c sobre a igual a 0 dividido por a, que dá zero. Por que eu fiz questão de colocar esse menos? Para que aqui aparecesse menos b sobre a, que é exatamente o que eu tenho aqui. Logo, essa equação pode ser reescrita assim, ó, x ao quadrado menos. O que significa menos b sobre a? A soma das raízes. Não, a soma das raízes. Vezes x mais. O que significa c sobre a? O produto das raízes. Ou seja, uma equação do segundo grau, ela também pode ser expressa por essa fórmula. X ao quadrado menos sx mais p igual a zero, sendo que s é a soma das raízes e p é o produto das raízes. Essa é uma expressão que, inclusive, muitas pessoas usam para resolver uma equação do segundo grau mentalmente, né? Eu, particularmente, uso bastante.
Por exemplo, se eu quiser resolver a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero, será que eu consigo resolvê-la sem precisar dessa forma? Bom, se você tiver uma certa habilidade de perceber comparando com essa, dá para fazer sim. De que forma? Resolver essa equação significa achar os valores que eu posso trocar no lugar do x e encontrar uma sentença verdadeira. Ou seja, eu preciso encontrar dois valores cuja soma seja 5 e cujo produto seja 6. Lembrando que só funciona se aqui for 1. Tá? Então, repetindo, resolver essa equação significa achar dois números cuja soma seja 5 e cujo produto seja 6. Que números são esses? 2 e 3. Então, x' é igual a 3, x duas linhas é igual a 2. Note que funciona. Ó. 3 mais 2 é 5, 3 vezes 2 é 6. Se você quiser conferir, resolva essa equação usando a fórmula de Bhaskara e fatalmente você vai achar 3 e 2. Beleza? Até a próxima.